Fogo na Montanha. O Caminho. De Rick Joyner. Capítulo 8. O Desafio. Parte B. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu sobre a história da igreja? Perguntou Mary. Sem dúvida, a busca incessante de Deus pelo homem e seus inimagináveis amor e paciência por ele, mesmo ele sendo constantemente rejeitado ou ignorado pelo homem. Essa é a história de amor mais dolorosa já escrita e ainda não terminou. Ele está em implacável busca por uma noiva, mas até agora ela parece ter pouco ou nenhum tempo para ele. Esta é a maior de todas as tragédias já vistas, mas sabemos que terá o mais maravilhoso de todos os finais. Ele terá a noiva tal como merece. Você disse como se sentisse a dor dele. Eu também pude sentir enquanto você compartilhava, disse Mary. Existe muito sofrimento na terra e é certo ter compaixão disso, continuei. Mas acredito que é ainda mais importante conhecer a dor do Senhor. Seu sofrimento não terminou na cruz. Ele ainda intercede por nós porque ainda sente nosso sofrimento e isso machuca. Contudo, acredito que isso não terminará até que possamos ver seu sofrimento e por ele sermos tocados, dedicando-nos então para que a noiva que o Senhor merece esteja preparada para se unir a ele. E assim começarão os novos tempos em que o seu reino virá, e com eles o fim de todo sofrimento. A maturidade espiritual começa quando deixamos de nos focar em nós mesmos e começamos a nos concentrar em servir ao Senhor e ajudar os outros. O avanço no reino vem de nos tornarmos mais servos uns dos outros. Fomos criados para seu prazer e nada satisfará nossas almas tanto quanto cumprir esse propósito. Levarmos uma vida inteira para trazer alegria a Ele em um único momento já seria uma vida bem vivida. Mas podemos trazer alegria a Ele todos os dias. O que seria mais importante a fazer do que isso? Caminhamos em silêncio por um tempo. Olhei em volta para o resto do grupo. Todos, exceto alguns, estavam agora em pequenos grupos. A maioria conversava enquanto andava, alguns rindo, outros aparentemente em discussões profundas. Havia alguns indivíduos andando sozinhos, mas eles pareciam querer isso. Ensimesmados e apanhados em seus próprios pensamentos ou orando. Era um momento especial, sem traumas ou dramas, pelo menos até ali. Parecia ser exatamente o que precisávamos depois da intensidade do dia anterior. A presença do Senhor era tão forte que senti como se fôssemos crianças passeando com o nosso Pai. Foi uma revelação saber que um lugar tão desolado poderia ser tão maravilhoso. Logo pude ver que Mary tinha mais perguntas a fazer, então eu a encorajei. O que você tem em mente? Comecei. Foi profundo o que você compartilhou sobre seu aprendizado de história. Gostaria de nunca esquecer isso. Você poderia compartilhar mais alguma coisa? Acho que não teremos tanto tempo para estudar como você teve, e eu quero aprender tudo o que puder enquanto tiver chance. Ela começou. Você é uma pessoa prática. Então compartilharei com você o que considero ser a lição mais prática que aprendi com o estudo da história. O ditado, aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la, é verdadeiro. Os ciclos repetitivos da história são trágicos. A humanidade fez progressos impressionantes de muitas maneiras, mas parece não ter aprendido muito com algumas das questões mais básicas e importantes. Continuam se repetindo os mesmos erros. A igreja tem sido tão culpada disso quanto o resto do mundo. Cada geração espiritual tende a cometer os mesmos erros das gerações anteriores. Naturalmente, qualquer historiador ou estudante de história perceberá isso, e alguns têm oferecido soluções. Mas até agora não temos escapado dessa terrível espiral descendente. Essa é a causa das piores tragédias humanas e a razão pela qual essas frequentemente se repetem. Essa é a lição mais importante? William perguntou. Tornou-se um clichê tão barato que todo mundo repete. Você está certo. Todos falam isso, e acho que a maioria realmente acredita nisso, mas continua cometendo os mesmos erros. Respondi.
Por que você acha que isso acontece? Alguém perguntou. É uma combinação de coisas, mas acho que a razão predominante é o orgulho. A natureza desse orgulho faz com que cada geração pense que é melhor do que a última. Nós tendemos a pensar que somos mais inteligentes, mais sábios e que definitivamente não somos como os nossos pais. Isso nos mantém em uma armadilha. À medida que envelhecemos, nos tornamos exatamente como os nossos pais, ou reagimos ao que nossos pais eram. Contudo, ao tentarmos ser diferentes deles, tornamo-nos ainda mais superficiais do que poderíamos ser. Reagir aos problemas de nossos pais ou de qualquer outra pessoa não nos libertará dessa armadilha. Somente o arrependimento e a humildade, a qual nos permite sermos ensináveis, trarão a liberdade. O Senhor nos deu a resposta a esse dilema quando entregou a lei a Moisés e nos mandou honrar nossos pais e mães. Ele não ordenou que honrássemos os grandes, nem mesmo apenas os bons, mas quaisquer pais que recebêssemos. Acredito que se a nossa mentalidade fosse de honrar aqueles que vieram antes de nós, ao invés de desconsiderá-los, aprenderíamos tanto até mesmo com os maus que poderíamos multiplicar nosso progresso. Alex Haley disse uma vez que quando uma pessoa idosa morre, é como se uma biblioteca fosse queimada. Não ouvir nossos anciãos ou não tentar aprender tudo o que pudermos com aqueles que vieram antes é um de nossos maiores erros e a razão pela qual caímos nos grandes erros da história repetidas vezes. Os maiores ensinamentos e as maiores verdades podem tornar-se comuns, mas é raro encontrar alguém que tenha sido transformado pela verdade. Multidões podem citar os grandes ensinamentos da fé, mas é raro encontrar quem os esteja vivendo. Acredito que a humildade deva ser misturada com a verdade, para que esta nos transforme. Deus ordenou que Israel recontasse sua história todos os anos. Isso não era para que eles vivessem no passado, mas para que pudessem lidar com o presente e o futuro sem se esquecerem das lições do passado. Não terem tido respeito suficiente pelo passado para estudá-lo é provavelmente a razão principal pela qual vários impérios surgiram e, após terem vencido diversas adversidades para serem edificados, rapidamente se desintegraram por falta de certos entendimentos simples e básicos. O mandamento de honrar nossos pais e mães é o único mandamento com promessa. É encontrado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A promessa é de que tudo nos irá bem e viveremos bastante na terra que o Senhor nos deu. Impérios, empresas ou famílias de curta duração são normalmente irrelevantes. Honrar nossos pais e mães requer muito mais do que apenas conhecer suas histórias, mas um contínuo respeito por seus ensinamentos. Como faremos para honrá-los? Alguém perguntou. É bem mais fácil ensinar sobre a graça de Deus do que andar nela. Tudo é pela graça, mas somente aqueles que o buscam encontram sua graça. Devemos dar bastante importância a esse mandamento do Senhor e buscar o que significa honrar nossos pais e mães. Acredito que não exista uma fórmula certa para isso. Temos que nos importar o suficiente com esse mandamento para procurarmos entendê-lo e depois obedecer-lhe. Um bom começo pode ser importarmos-nos o suficiente para conhecermos suas histórias e ouvirmos o que eles têm a dizer. Temos bastante ensino sobre fé, mas a palavra diz que é preciso fé e paciência para herdar as promessas. Acho que a parte da paciência muitas vezes é deixada de fora. É preciso muita paciência para estudar história ou para ouvir nossos anciãos, mas aqueles que o fazem são recompensados. Uma das maiores revelações de Deus na história é o seu evidente, infinito e paciente amor pelo homem. Estamos sempre aprendendo, mas não chegamos ao conhecimento da verdade. Todavia, Ele envia suas testemunhas a cada geração e tenta nos ajudar. Cada geração resiste àqueles que lhe são enviados e então cai nas mesmas questões da geração anterior. Mas Ele continua buscando alcançar o homem. Inclusive os poucos que honram suas testemunhas raramente fazem o que elas dizem. No entanto,
O Senhor nunca desistiu de nós. Ele permanece fiel mesmo quando somos assim, tão infiéis. Você vê alguma esperança para a nossa geração? Perguntou Mary, mais jovem. Sim, eu vejo grande esperança. Sua geração pode ser aquela que quebrará esse ciclo, cumprirá seu propósito e verdadeiramente preparará o caminho para a vinda do reino, respondi. Antes de eu falar a principal razão para essa esperança, por favor, sejam pacientes enquanto compartilho alguns outros princípios que aprendi. O que inicialmente talvez nos desencoraje pode levar-nos a uma esperança ainda maior e mais significativa. A verdadeira esperança, que nunca nos desapontará, muitas vezes deve começar por perdermos a esperança nos homens. Mas é aí que podemos colocar nossa esperança no único que é digno de confiança, o Senhor. Nossa esperança não pode estar nas pessoas, nem mesmo nas pessoas de Deus, mas nele. O que me manteve caminhando e acreditando na vitória gloriosa e definitiva da Igreja é o fato de minha confiança estar em Deus para que isso aconteça, não nas pessoas. Ser desiludido significa perder suas ilusões. Isso é uma coisa boa, pois devemos justamente trocar as ilusões pela fé. A verdadeira fé está sempre centrada em Deus, não em homens. A verdadeira fé não pode estar baseada em nada além da verdade. Enxergarmos nossa condição é apenas parte da verdade, mas ainda mais importante é enxergarmos o coração e os propósitos de Deus para nós. Israel passou por repetidos ciclos, de confiar nele e ver sua vitória, esquecê-lo e cair em apostasia, cair em cativeiro, clamar ao Senhor por libertação, ser livrado por ele de novo e de novo. A Igreja tem feito a mesma coisa repetidamente ao longo da história. Apesar de tudo isso, Deus nunca perdeu sua paciência ou esperança em nós, porque Ele certamente não confia em nós tanto quanto confia em seu Espírito Santo para fazer com que isso aconteça. Haverá uma geração que irá quebrar este ciclo descendente em que estamos presos. E sua geração está mostrando sinais de que pode ser esta geração. Podemos ter certeza de que a geração que escapar dessa terrível armadilha será a que tiver aprendido a honrar seus pais e mães. Eles irão aprender os preceitos sem precisar repetir os erros do passado, pois resistirão à ilusão de que são muito mais inteligentes ou melhores que as gerações anteriores. Essa geração romperá e possuirá a terra prometida. Uma das coisas que me dá esperança em sua geração é a profunda arrogância que a tem amarrado e a maneira com que o orgulho e a rebelião estão sendo exaltados. Eu disse. Como isso lhe poderia dar esperança? Não é o oposto do que deveríamos buscar? Disse Mary com certa aspereza. Sim, é. E esse é o ponto. Um fator principal sobre os tempos é que o final dos tempos é a colheita. Um fator principal sobre a colheita é que todas as sementes que foram semeadas estão chegando à maturidade, tanto as boas quanto as más. O orgulho e a arrogância do homem parecem estar chegando ao ápice em sua geração. Mas com isso, podemos inferir que as boas sementes estão também atingindo o ápice do amadurecimento. Quando o Senhor falou sobre o final dos tempos, Ele disse que enviaria seus anjos para tirarem do seu reino todas as pedras de tropeço. O joio seria cortado primeiro, e isso deixaria o trigo só. Verdadeiros peregrinos não seguem as massas, mas sempre se movem em oposição ao espírito deste mundo. O orgulho e a arrogância do homem alcançaram os níveis que foram profetizados para o final desta era. A situação não tem como piorar muito. Então aqueles que vencerem essa escuridão irão se tornar alguns dos mais fortes de todos os tempos. Aqueles que vencerem o orgulho irão se tornar alguns dos mais humildes e, portanto, os mais ensináveis e sábios de todos os tempos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus concede sua graça aos humildes, e a graça de Deus é o mais valioso de todos os tesouros. Não há nada que possa impedir a graça de Deus, e não há nada que não possa ser realizado com a graça de Deus.
Estamos chegando perto do tempo em que os humildes herdarão a terra. Eles conquistarão isso por terem andado na graça de Deus. Portanto, os maiores no reino são os mais humildes. Sua geração produzirá alguns dos maiores no reino, pois estes serão alguns dos mais humildes.